Olá, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Guterres, mas pode me chamar de Lucy. E no passo a passo de hoje, a gente vai aprender a fazer essa peça aqui muito versátil, que tu pode usar ela como um estojo, né? Um big estojo que cabe todos os materiais aqui, como também uma lancheira, gente. Também como necessaire fica uma ótima opção. Fiz com essas cores lindas aqui, bem colorido, super na moda. Aqui eu usei sarja como tecido na parte de fora e fiz com visor em plástico cristal, ó. Essa aqui já é a terceira aula de estojo na sequência que eu tô fazendo. Vou deixar uma playlist de volta às aulas 2024, tá, gente? Vão ter outras aulas também com o tema volta às aulas. Então, para quem não viu ainda, a aula passada a gente fez desse estojo aqui. Esse aqui é para quem é bem iniciante, é um estojo muito fácil de fazer, tá? É aula para iniciante, eu ensino tudinho nos detalhes, ó. Fiz da mesma cor desse aqui, olha que lindo, olha que conjunto bem bacana que fica, ó. Um estojo e uma lancheira, né? E também já fiz desse aqui, olha só que lindo esse estojo. E tu pode acomodar aqui os lápis, caneta, e aqui tem mais espacinho, ó, com elástico para coisas pequenininhas, e embaixo mais outro espacinho ali para outras coisinhas. E ele para em pé em cima da mesa, então fica bem mais fácil de mexer ali enquanto tá trabalhando, tá? Então eu já tenho aula desse aqui e agora dessa aqui que a gente vai aprender hoje, tá, gente? Essa aqui vai ser a nossa playlist Volta às Aulas 2024. Eu tenho já uma playlist do ano passado também com peças bem legais para quem quiser dar uma conferida, tá bom? Queria falar para vocês também que eu fiz o molde em PDF dessa peça, já tá lá no site disponível por aquele mesmo valorzinho simbólico de R$10, né? O molde compõe, então, a capa com a foto da peça, como todos os meus moldes são, né? O molde dos espelhos, o molde do fole e o molde do canal do zíper, que é dividido em duas partes, a mais larguinha e a mais estreita, tá? Aqui é só recortar e emendar na marcação, vai todas as instruções ali. Mas para quem não pode adquirir o molde, para quem não tem como imprimir, como de costume, eu vou ensinar no finalzinho da aula, eu vou ensinar a fazer o molde, tá? Vou ensinar a fazer dessa parte aqui, o restante são só medidas, né? Lembrando a vocês que todos esses materiais utilizados em aula, vocês encontram lá no meu site www.lucianaguterres.com, tá bom? Então chega de papo, vamos lá para nossa aula, já vai deixando aquele like. Quem tá chegando agora já se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações e clica em todas para não perder nenhuma novidade. Toda semana aula nova aqui no canal, tá bom, gente? Vamos lá então? Então, gente, para fazer o nosso estojo ou lancheira, nós vamos precisar aqui, ó, pro canal do zíper, nós vamos dividir ele em duas partes, a parte de cima e a de baixo. Então, como vocês estão vendo, a parte de cima ela é mais estreitinha, tá? Para a parte de cima, aqui ó, na medida de 54 de largura por 3 de altura, tá? Conforme aqui tá o molde. Uma vez no tecido de fora, uma vez no estruturador e uma vez no forro. O forro eu cortei ele, ó, como vocês podem ver, 1 centímetro maior em toda a volta. Depois a gente refila o excesso, que fica melhor de trabalhar, tá? O tecidinho de fora aqui eu tô usando sarja, mas como eu falei pra vocês, pode ser feito de qualquer outro tecido, qualquer outro material, tá? Estruturador eu tô usando manta R2, também pode usar aí o que tu tiver acostumado a usar. E pra forro eu tô usando o nylon emborrachado, tá? Também pode usar o tecido aí que tu tiver acostumado a usar. Aí depois pra parte de baixo do canal do zíper, que é um pouquinho maior, né? A largura é a mesma, 54 por 6 de altura, tá? Aí aqui é a mesma coisa, ó, uma vez no tecido de fora, uma vez no estruturador e uma vez no forro, também cortadinho, 1 centímetro a mais em toda a volta, tá? Aqui, como vocês podem ver, eu já fiz um matelassé, ó, usei a própria trama do tecido para fazer o matelassé. Tá? Mas quem tem alguma dúvida aí no matelassé, eu tenho aula aqui no canal ensinando a fazer matelassé e quilting, ok? Aí depois pro fole, o fole é pequenininho, é só aquela partezinha lá de trás, né? É na medida de 10 por 9, 10 de largura por 9 de altura. Uma vez no tecido de fora, uma vez no estruturador e uma vez no tecidinho de forro. Os espelhos, então, que é a parte principal, nesse caso eu vou fazer com plástico cristal. Mas tu pode fazer com tecido também, se tu preferir fazer ela fechadinha, né, sem visor, faz com tecido, tranquilo. Aqui são 2 espelhos, então, na medida do molde. A medida dele aqui ó, é 23 por 14
E o raio aqui dos cantinhos para arredondar é de 5 centímetros, tá? Depois eu mostro pra vocês. Então, 2 vezes no plástico cristal. A gente vai precisar também de vivo, que é opcional. Quem não quiser usar vivo, não precisa, faz direto, tá? Só pula a parte ali que eu vou mostrar como que prego o vivo. Aqui vai mais ou menos 1,30 m de vivo. Vamos precisar também de zíper. Deixa eu olhar aqui que eu não lembro a medida. O zíper na medida de 62 centímetros. Vamos precisar também de 2 cursores para esse zíper. Vamos precisar aqui para uma alcinha de mão na medida de 27 centímetros. Aqui eu tô usando uma alça pronta, acetinada, de 3 centímetros de largura. Vamos precisar também de viés para fazer o acabamento. Aqui eu vou usar viés de boneon também. Pode usar o de algodão, se tu preferir, ok? Eu só acho que o de boneon é muito mais fácil de aplicar ele, tá? E também a minha etiqueta da BV Etiquetas. Hoje eu vou usar essa holográfica dourada, ok? De material é isso aqui que vamos precisar. Vamos lá para o passo a passo? Vamos começar então fazendo o canal do zíper, tá? Ó, vou pegar uma das partes, vou pegar de baixo aqui. E o zíper, ó, então vamos colocar o lado direito do zíper virado contra o lado direito do tecido, tá? Alinha bem aqui na borda do tecido. Deixa sobrar um pouquinho de zíper aqui para cada lado pra gente colocar os cursores. E vamos passar uma costurinha aqui o mais próxima possível dos dentinhos do zíper. Vamos pegar o nosso forro e vamos colocar o lado direito do forro virado contra o lado direito do tecido. E o zíper ali no meio, ó. E vamos passar uma costurinha bem em cima de onde a gente acabou de fazer. Então, vamos fazer isso aqui pelo lado de trás, que a gente enxerga ali a costura, né? E bate bem em cima. Feito isso, a gente vai virar os tecidos para um lado e o zíper para o outro. Esticando bem o forrinho, tá? Por isso que eu gosto de cortar o forrinho do canal do zíper um pouquinho maior, que eu consigo manter ele esticadinho por aqui, ó. E vamos rebater essa costura, tá? Agora, com a outra parte do canal do zíper, a gente vai repetir o mesmo processo, ó. Coloca o lado direito do zíper virado contra o lado direito dessa parte, alinha bem aqui o zíper na margem do tecido. Agora aqui cuida para aqui também ficar alinhado os tecidos, ó, tá? E a mesma coisa, vamos passar uma costurinha o mais próxima possível dos dentinhos do zíper, depois a gente coloca o forrinho em cima, vira e rebate, do mesmo jeito que a gente fez com a parte de baixo. Bom, agora a gente tem que colocar um cursor de cada lado. Porém aqui, ó, como vocês viram, ó, que pode acontecer de ficar um pouquinho desencontrado, né? Tá vendo ali, o meu ficou um pouquinho desencontrado ali, meio centímetro. Então, como que eu faço pra corrigir isso? Eu não vou deixar assim, né? Eu vou destacar aqui o meu zíper. E agora, colocando o cursor, eu acerto ele. Então, agora que eu só alinho aqui, ó, as pontinhas aqui, alinho os tecidinhos e coloco um cursor de cada lado. Pronto, vamos deixar os cursores aqui no meio. Agora nós vamos medir a altura aqui que ficou, vamos medir com o nosso fole. O nosso fole, ele tem 10 de largura por 9 de altura, tá? Então, a gente vai medir pra ver se ficou da mesma altura, porque às vezes, conforme a margem de costura aqui do zíper, pode dar uma diferençazinha, né? Ó, o meu deu tudo certinho, tá? Se o teu der alguma diferença, daí tu refila o que tiver sobrando, seja no canal do zíper ou no fole, refila ali o que tiver sobrando, que deve ser, né, mínima coisa aí de meio centímetro, tá? Então, o meu deu certinho. Então, eu vou pegar agora e vou passar uma costurinha em toda a volta aqui pra prender a parte de cima com o forro, tá? Depois eu posso refilar um pouco do excesso de zíper.
vou refilar esse excesso de forro aqui que eu cortei a mais e vou cortar um pouquinho também do excesso de zíper. Não precisa deixar tudo isso aqui pra dentro, ó. Deixar um pouquinho assim só como segurança, tá? Agora eu vou pregar o meu fole, então, junto ao canal do zíper. Então, aqui, ó. Lembra que a altura é 9 centímetros, tá? A largura é 10, então cuida isso, porque a mínima diferença pode se confundir. Então, direito com direito, ajusta aqui bem com a margem. E vamos passar uma costurinha aqui de quase 1 centímetro. Pregou essa parte, agora vira. Pega o forrinho do fole e coloca direito do forro com direito do forro. Então, é direito do forro com direito do forro e aqui, direito do tecido com direito do tecido, tá? Eu gosto de pregar separadamente, prego um depois o outro para não sair nada do lugar. Vamos passar uma costurinha bem em cima de onde a gente fez, então vira e bate bem em cima aqui da costura que tu tá enxergando. A gente vai ter isso aqui. Agora a gente precisa prender na outra parte. Então, aqui... mesma coisa, um pezinho de máquina. E agora a gente sabe que o forro, a gente tem que colocar direito do forro com direito do forro. Então, como que a gente vai fazer isso? Ou tu vai enrolar tudinho aqui. E encostar aqui. O que eu acho que fica muito apertado pra fazer a costura, tá? Ou... assim, ó, eu gosto de fazer assim, eu dou uma torcidinha. Então, eu sei que eu tenho que encostar isso aqui. Aqui, como que eu faço? Ó, eu só vou dar uma torcidinha, eu vou pegar o meu forro aqui, ó. E vou encostar aqui onde eu tenho que costurar ele. Eu acho que fica mais fácil assim, torcidinho. E daí tu vai costurando e vai ajeitando ali na máquina. Mesma coisa, faz a costura exatamente em cima de onde tu acabou de fazer. Ele fica assim, entendeu? Agora, nós vamos rebater essa costurinha aqui, né, que a gente fez, essas duas costurinhas aqui, e vamos passar uma costurinha na beiradinha aqui dos dois lados, ó, só pra prender o forro com a parte de fora. Já temos o nosso fole prontinho, então, vamos virar ele pro avesso e fazer umas marcações aqui, ó. Agora, a gente junta aqui, ó, costurinha com costurinha. Costura com costura e vamos dar um piquezinho no meio aqui da parte da frente e da parte de trás, em cima e embaixo também, tá? Vamos dar 4 piquezinhos aqui, então. Marcamos a frente e a parte de trás. Agora, a gente quer marcar as laterais também. Então, nós vamos juntar agora pique com pique, que a gente deu, ó, junta ali pique com pique. E vamos dar um piquezinho de cada lado, em cima e embaixo também. Agora, a gente reserva essa parte e vamos começar a trabalhar os espelhos. Então, os espelhos é só pregar o vivo, né? O da parte de cima a gente vai pregar a alça primeiro. Então, nós vamos dobrar aqui, ó, pra fazer a marcação. Vamos dobrar em 4. Pra gente dar os piquezinhos também, na frente e atrás e nas laterais. Vamos fazer isso nos dois espelhos. Eu acho que eu não falei pra vocês, aqui eu tô usando um plástico cristal 030, que era um que eu tinha aqui, tá? Tu pode usar mais grossinho ou mais fininho, o que tu preferir. Pode usar plástico cristal colorido, também fica bem bonito.
Bom, agora aqui nós vamos pregar a alça bem em cima do pique que a gente deu, ó. Não vai dar pra ver aí. Bom, mas o pique tá aqui, ó, bem centralizadinho com a alça, tá? E nós vamos passar uma costurinha de cada lado bem na beiradinha. Outro detalhe, eu tô usando o ponto número 4,5 aqui na minha máquina pra ele ficar bem largo, pra gente não picotear muito o plástico, tá? Agora vamos começar a pregar, então, o nosso vivo, que é opcional. Quem não for pregar pode pular essa etapa aqui. Eu vou pegar um pedacinho do meu viés pra fazer o acabamento do vivo. Um pedacinho pequenininho aí, de uns 4 centímetros. Eu vou pegar 2, um pra cada lado. E eu vou trocar o calcador, vou colocar agora o calcador de vivo. Que é esse calcador aqui, pra quem não conhece, ó, ele tem um vãozinho aqui, que é onde vai passar o espaguetezinho do vivo, tá? Fica mais fácil de pregar. Pode usar também o calcador de zíper. Então aqui eu vou pegar o meu pedacinho de viés, vou colocar bem ali centralizado com o pique que eu dei. Vou dar uns pontinhos aqui só pra prender esse pedacinho de viés. Isso aqui vai esconder a emenda do vivo. Agora sim eu pego o meu vivo, o lado do espaguete virado pra dentro do trabalho e o lado liso do vivo rente a margem aqui do plástico, tá? Eu vou posicionar aqui, deixa eu deixar retinho o meu vivo aqui. Eu vou posicionar bem no centro aqui do viés, assim, em cima do viés. E é onde eu vou começar a costura. Essa parte aqui faz bem devagarinho, eu acelero o vídeo aí pra gente não demorar muito a aula, mas eu faço bem devagarinho, como vocês estão vendo, ó. Bem devagarinho pra ele fazer contorno certinho aqui nas curvas. Agora, chegando aqui onde a gente começou, ó, vamos cortar o vivo rente com o comecinho ali do vivo, ó. Então, é só deixar a parte de baixo da tesoura encostada na parte de baixo do vivo e cortar a de cima. Que ele vai ficar bem rente ali um com o outro. Acerta ali e deita agora o viés por cima para esconder e dar o acabamento ali. Pronto, o que sobrou aqui de vivo, a gente tira fora. De vivo não, desculpa, de viés, a gente tira fora e dá uma seladinha aqui, porque o meu viés é de Voneon, né? Ele desfia. Vou dar uma seladinha aqui, já vou selar minha alça também, que eu acho que eu não selei. Agora aqui, ó, é opcional, quem quiser deixar a alça assim pode deixar, ou se tu quiser prender ela pra ficar só o espacinho no meio ali pra mão, eu acho mais bonitinho assim, até porque ela fica em pezinho, né? Então a gente vai fazer uma costurinha aqui de cada lado em cima da alça, tá? Essa costurinha é com uma margem de 5 centímetros da margem pra dentro. Então só cuida quando for medir, quando for costurar, pra não costurar ela assim, meio tortinha, pra não ficar torta, tá? Então, ó, deixa ela esticadinha, deitada lá pro outro lado, pra medir e costurar. Pronto, a parte de cima da tampinha é isso aqui. Agora a gente vai pregar o vivo na parte de baixo do mesmo jeito que a gente fez com a parte de cima, tudo igual. Agora vamos começar a juntar as partes, né? Então, vamos pregar a parte de cima primeiro. Lembrando que o canal do zíper, a parte de cima aqui é a menor, né? A mais estreitinha. Lembrando também que essa parte aqui, a junção do vivo, fica pra trás do trabalho. Ó, então, eu vou colocar aqui, ó. Direito com direito, assim, parte
de trás com parte de trás, tá? Vamos juntar os piques primeiramente. Ó, vou juntar pique com pique, tanto da frente como da parte de trás, como das laterais. Feito isso, agora a gente vai distribuir clipes em toda a volta, já para deixar tudo certinho, que quando a gente for começar a costurar aqui na máquina, só vai tirando os clipes e costurando, que fica bem mais fácil, tá? O fole, ele fica bem justinho mesmo com o espelho, tem que ser assim, pra não ficar nada franzido depois. Eles precisam ficar bem justinho, tá, gente? Não franzido e também não frouxo. Ó, como vocês podem ver, não economizo nos clipes, tá? Eu deixo tudo alinhado, inclusive margem com margem aqui dos tecidinhos, tá? Pra ficar tudo certinho. Agora eu só vou encaixar aqui onde tá o vivo ali, ó, onde tá o espaguetezinho do vivo, eu encaixo no vão do calcador e vou costurando, tirando os clipes conforme eu vou costurando. Pronto, todo colocadinho. Agora vamos colocar o viés, então, pra esconder, né, as costuras, pra dar um acabamento. Então, aqui com o viés de boneon, que eu acho muito mais fácil de colocar, não tem erro, né? É só abraçar aqui, ó, e fazer a costura com a mesma margem, tudo igual. Encaixa o espaguete do vivo no calcador e dá tudo certo. Prontinho. Agora a gente vai repetir a mesma coisa aqui na parte de baixo. Lembra de colocar pra trás, né, a emenda do vivo e tudo igual. Vamos prender com clips, depois a gente costura e depois coloca o viés. Agora aqui nessa parte, na hora da costura, a gente pode abrir aqui, ó, que fica melhor, né? A gente vai comandando aqui com a outra mão. E tá prontinha. Agora, antes de desvirar, eu vou tirar todos os fiapos que tiver aqui, porque senão fica aparecendo, né, por causa do visor. E vamos desvirar. Agora aqui a gente desamassa bem. Soltar bem aqui o vivo, né? Olha que linda que ficou, gente. Olha que coisa mais linda. Agora eu deixei pra pregar a minha etiqueta por último, porque eu quero pregar ela bem embaixo, num cantinho aqui, ó. Se eu pregasse antes, ia atrapalhar ali na hora de pregar ao vivo, né, na costura. Então, como eu vou pregar ela com rebite, eu vou fazer isso e já volto com ela aqui prontinha. Prontinho, coloquei minha etiqueta. Gente, olha que peça linda que ficou, que estojo bacana, ou lancheira, né? Que pode acomodar umas frutinhas, uma toalhinha, uns biscoitinhos, né? Como lancheira. E eu também já tô de olho pra usar ela como uma necessaire pra maquiagem, que eu achei que ficou muito legal. Eu adorei com esse visor aqui. Olha só essas duas cores lindas aqui, as cores super da moda, né? Lilás, roxo tá na moda e esses neon também estão bem na moda agora nesse verão. Tá bom, gente? Então era isso que eu queria ensinar hoje pra vocês.
Pra vocês verem como não é tão difícil assim, né? Quem tem pânico do fole, do vivo, é só fazer com calma, devagarinho. Essa peça aqui é uma peça bem tranquila pra fazer, por conta que aqui em cima é plástico cristal. Então, enquanto tu tá costurando ali o vivo e o viés, tu tá enxergando, tu tá vendo que tá pegando em cima, né? Não vai escapar. Então, é uma peça que fica mais fácil aí para quem quer se aventurar, já começar a pregar vivo e viés. Aconselho a fazer numa peça assim, que é mais simples, tá bom? Então era isso, espero que tenham gostado. Se ficou ainda alguma dúvida, coloque aí nos comentários, ok? Agora eu vou deixar vocês com a mini aulinha que eu gravei aí de como fazer o molde para quem não pode adquirir o molde em PDF, né? Para quem não tem como imprimir também, vou ensinar a fazer, ok? Muito obrigada a todas, beijos e até a próxima aula! Gente, então eu vou ensinar a fazer o molde do espelho, então, que é a única parte que é arredondada. O restante são linhas retas, são só medidas, né? Mas para quem tá adquirindo, vai tudo isso aqui no molde completinho. E as medidas disso aqui eu já passei na aula, então agora é só essa parte aqui que eu vou ensinar. Então aqui nós vamos precisar de um papel na medida de 23 de largura por 14 de altura. Nós vamos dobrar em 4. Agora aqui nessas pontinhas, ó, dos 4 cantinhos, nós vamos arredondar, então eu vou usar essa minha régua. Quem tem uma régua dessas aqui de canto, usa o lado que o raio é de 5 centímetros, tá? Que é esse aqui, o médio, né? Quem não tem essa régua aqui, procura algum objeto redondo aí na tua casa que tenha a medida de 10 centímetros de diâmetro, de um lado ao outro do objeto redondo, que vai dar o raio de 5 centímetros, tá? E aí a gente vai arredondar esse cantinho aqui, tirar aquele bico ali nas 4 partes juntas já para ficar os 4 lados iguais. E aqui já temos o nosso molde, ó, tá bom? O restante são só as medidas que eu já passei lá no comecinho da aula, ok? Muito obrigada a todas, beijos e até a próxima aula!